Você sabe quem você realmente é? Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live de planejamento financeiro. O tema de hoje é autoconhecimento. E você deve estar se perguntando o que é que tem a ver planejamento financeiro com autoconhecimento, ou autoconhecimento com planejamento financeiro. A verdade é que tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque quando você sabe quem você sabe exatamente, não exatamente, mas você tem noção de o que você quer. E quando você sabe o que você quer, você consegue criar estratégias que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Deixa eu só baixar aqui que Tô me mandando mensagem. Bom, sem o autoconhecimento, você dificilmente vai conseguir alcançar os seus objetivos de vida. Então, é extremamente importante que, se você tem um sonho, se você tem um propósito, se você tem metas a serem alcançadas, você reconhecer quem você é. Reconhecer quem você é, ter esse autoconhecimento, não é importante só em questões de comunicação com as pessoas, né? A gente, muitas vezes, quando trabalha em uma empresa, tem muito cursinho, tem muitas aqueles workshops, feirinhas e tal, treinamentos também, voltados à comunicação, à importância do autoconhecimento para as relações, para você se relacionar com as pessoas, para você se comunicar. Mas no planejamento não é diferente, por quê? Você precisa olhar para você mesmo e se analisar. Quando você entende quem você é, quando você entende seus objetivos, quando você entende os seus princípios, quando você entende o que é importante para você, o que realmente tem valor para você, fica muito mais fácil de você criar estratégias de planejamento. Então, quando eu sento com os meus clientes para fazer a primeira conversa que a gente chama de papo inicial, né? Essa primeira conversa sobre o planejamento financeiro, eu sempre pergunto para eles: o que é importante para você? Quais são as coisas que, se você precisasse abrir mão, financeiramente falando, você não conseguiria abrir mão por ser algo importante? Quais são os princípios que você tem, né? Às vezes, porque assim, às vezes a gente pensa assim, princípio e valor é igual para todo mundo, não é, tá? Por isso que a gente precisa se autoanalisar, procurar se reconhecer, procurar entender. Você já parou para pensar em quais são os seus valores? Você já parou para pensar quais são os seus princípios? Quais são as coisas que você não larga a mão? De jeito nenhum? Porque muitas vezes o que é importante para mim pode não ser tão importante para você. Uma vez eu conversei com uma cliente e ela perguntando, né, o que é importante para você, o que você não gostaria de abrir mão. Ela falou: eu não gostaria de abrir mão dos cafés que eu tomo com pessoas da minha equipe, com pessoas da minha família, com pessoas do meu convívio, principalmente com relação a negócios. Eu tomo muito café com outras pessoas e esse café que eu tomo na verdade, é uma forma de eu me conectar com as pessoas para fechar negócio e nesse sentido assim. Aí eu parei para pensar, realmente faz sentido. Quem é empreendedor costuma ter, né, a necessidade de se conectar mais com pessoas. E o café é uma ótima forma de fazer isso. Só que quando a gente pensa em planejamento financeiro, a gente pensa em dinheiro. Então, aquele valor é importante para aquilo, é importante para ela, aquelas são importantes, aquilo é um valor para ela, tem um valor para ela. E vai gerar um custo. Só que esse custo, ele precisa ser considerado. A gente não pode eliminar, porque ele é, de certa forma, uma ferramenta para que ela alcance os objetivos dela. Então, quando a gente pensa em planejamento financeiro, em emoções, em autoconhecimento, a gente precisa entender quem a gente é para conseguir direcionar, entender quais são os nossos objetivos, para onde a gente está querendo ir. Ela deixou bem claro, o meu valor é esse, eu estou querendo chegar nesse lugar, eu utilizo, né? Isso aqui é importante por causa disso.
Você precisa parar para olhar para você mesmo, identificar suas emoções, identificar seus sentimentos, para a partir disso saber para onde você está querendo ir. Porque às vezes o que eu percebo? Que as pessoas, elas chegam para fazer um planejamento financeiro e elas acreditam que basta começar o processo, digamos assim, sabe? Mas elas não pararam para pensar onde elas querem chegar, elas não pararam para pensar nos objetivos dela, elas não pararam para pensar em quem elas realmente são. E a partir dessa conversa inicial, eu começo a mostrar, né, a necessidade de uma forma mais específica, que é importante ela parar para analisar quem ela é. Por quê? Como eu falei na última live, que era sobre emoções, compras são emocionais. Quando você se conhece, você conhece as suas emoções, você sabe exatamente em qual momento um gatilho pode ser disparado, ou no caso, né, você tá numa situação que já ativou um gatilho, que vai gerar um excesso de compras, que vai gerar em você uma atitude que normalmente você não teria se não fosse por esse gatilho ter sido acionado. Então é importante, quais são os seus gatilhos? Quais são os pontos de contato, digamos assim, com alguma situação, com alguma, às vezes até alguma pessoa, que vai gerar um excesso de compras ou que vai influenciar na tua vida de alguma forma. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Muitas vezes, o que eu percebo também é que, assim, as pessoas, por não se conhecerem, elas não conseguem manter o planejamento, não conseguem manter o processo. Então, assim, mesmo que seja você fazendo seu próprio planejamento, tá? Então, assim, você fez a sua planilha bonitinha, você descobriu que existe um aplicativo e daí você achou, não, o aplicativo vai funcionar porque, né, é um aplicativo, afinal de contas, é inovador, lá. Aí você começa a preencher lá os seus dados, as informações e tal. Aí você tá com aquela gana, aquela vontade de realizar seus objetivos e você tá fazendo teoricamente o normal. Mas por falta de conhecimento, você começa a ver que não tá funcionando. Por falta de autoconhecimento, né? Você começa a ver que eu não consigo sair desse ciclo. Parece que eu tô fazendo tudo certo, eu tô preenchendo tudo, eu tô tentando não gastar, mas eu não consigo, sabe? Alguma coisa aqui tá errada. É hora de você para tudo e olha para você. Um exemplo, quando você tem um desequilíbrio ali de compras, né? Acho que compras, existem outros, mas o de compras eu acho que é mais genérico, é mais fácil de todo mundo conseguir entender. Quando você de repente comprou exageradamente e você não tá no teu planejamento. Você fez tudo, preencheu planilha, você às vezes contratou profissional, você tá fazendo certinho, você tá fazendo teu acompanhamento, tudo. Mas aí de repente, sei lá, de repente você não percebeu, mas você foi num lugar e você comprou um monte. Essa é a hora de você parar. Você já comprou. Não dá tempo mais de você decidir não comprar. Você já comprou, digamos, você já comprou, tá? Você chega em casa e daí você pensa, poxa, por que eu fiz isso? Eu estraguei todo o meu planejamento, eu gastei tudo que eu não podia gastar. Eu não sei nem agora como que eu faço para consertar isso. Você, em vez de tentar pensar de forma negativa sobre isso, você tentar olhar e analisar o que aconteceu antes dessa compra para que eu chegasse nesse ponto. Quais são os sentimentos que estão no meu coração? Quais são os pensamentos que estavam passando pela minha mente quando eu fiz essa compra? Será que eu estava desligada? Será que eu estava pensando em outras coisas que eu considerei mais importantes e simplesmente passei, fui pegando as coisas, colocando no carrinho e não pensei na compra? Ou será que eu precisava preencher algum tipo de vazio que estava dentro de mim? Esses dias atrás eu estava conversando
como pessoa, e ela tava comentando, né, nessa questão que existem coisas que não estão muito ajustadas, mas ela já percebeu, ela tem um autoconhecimento que na vida dela não tá tão, algumas coisas precisam ser ajustadas, e ela acaba substituindo por de algumas formas para escapar da realidade. Então, muitas vezes a gente utiliza situações da vida para escapar de realidades. Então, é importante você entender qual é a sua realidade, né? Para você conseguir colocar a sua vida financeira ali em ordem, você precisa entender o que realmente tá. Sendo ser sincero com você, porque o que existe muito também é pessoas que elas sabem que tem algo de errado, mas elas não conseguem aceitar que elas estão precisando de ajuda, ou muitas vezes elas não conseguem aceitar que ela tem um determinado tipo de problema. Ela fica em negação. Não, tá tudo certo com a minha vida, não tem nada de errado. Tá todo mundo vendo que o negócio não tá legal, mas ela não quer aceitar. E esse é o pior. É o pior estágio de você não se conhecer. Por quê? Porque você tá tentando convencer o seu próprio cérebro que tá tudo bem, mas você o fato de você não identificar, não querer identificar o que tá de errado, faz com que você mantenha esse ciclo vicioso de atitudes que são desconfortáveis, que são destruidoras, muitas vezes, das finanças, né? Da sua própria vida financeira. E por isso é extremamente importante a gente ser totalmente fiel a nós mesmos e querer realmente nos ajudar. Muitas vezes essas sabotagens que nós fazemos é uma resposta daquilo que a gente não tá aceitando da nossa vida, né? Então, parar com determinadas atitudes envolve uma ação consciente de você se autoanalisar. Muitas vezes as pessoas vão no psicólogo, fazem tratamento e é muito bom, ajuda muito, mas elas ainda estão em negação. Enquanto elas estão em negação, o problema não é resolvido, porque enquanto ela não para, não olha para si mesma, o psicólogo pode conversar com ela, pode tentar mostrar, os pais podem tentar mostrar, o esposo pode tentar mostrar, o melhor amigo pode tentar mostrar, e a pessoa não vai aceitar. Então, é importante que a gente, durante a vida, sempre procure se analisar. Não só para o planejamento financeiro em si, mas também para a vida. A gente parar e olhar para nós mesmos. Será que eu realmente estou sendo sincero comigo? Será que eu sou essa pessoa? Muitas vezes, quando somos microempreendedores, também temos aquela questão de a gente precisa agradar para vender, né? E existe muita informação por aí. E tem coisas muito boas, tem coisas que são boas em algum momento que não é, mas que não é para a vida inteira. Então a gente precisa aprender a quem eu sou como empreendedora, quem eu sou como pessoa e o que isso afeta a minha vida como empreendedora, como empresária. O que eu realmente preciso absorver para minha vida e o que eu não preciso, porque às vezes essa vontade de querer agradar todo mundo, a gente se perde em quem a gente é, né? E eu percebo muito isso também quando a pessoa empreende. Por quê? Porque ela precisa chamar a atenção das pessoas, porque ela precisa ser agradável, porque ela precisa que as pessoas cheguem nela. E para vendas é extremamente importante que as pessoas se sintam confortáveis com você. Só que a gente muitas vezes, se a gente não se cuida, né? Eu falo por mim mesma, se eu não me cuido prestando bastante atenção no que eu tô fazendo, eu acabo começando a ter atitudes que na verdade não tem a ver comigo, né? Às vezes a gente começa a se vestir, não que a gente não tenha que cuidar da imagem, né? A gente sempre tem que procurar melhorar, mas sabe quando não conecta mais, tem coisas que a gente começa a perceber que
não tá fazendo sentido. E a gente não vai conseguir agradar todo mundo, nem como pessoa, nem como empreendedor. Então a gente precisa buscar as pessoas que se conectem com a gente, como a gente realmente é, com o serviço que você está prestando, por exemplo, né? Ou com que se interessam pelo produto, mas também que tem essa conexão pessoal. Por quê? Esses dias tem uma questão de autoconhecimento para vocês entenderem um exemplo prático, né? Eu fui encontrar com uma amiga que fazia muitos anos que eu não via. E enquanto eu esperava ela, comecei a dar uma volta no shopping, tal, entrando em loja, e eu precisava comprar uma coisa. E eu entrei na loja que tinha isso, comecei a conversar com a vendedora, e eu tenho um problema. Por quê? Eu gosto de ser tratada bem. Em relação a vendas, principalmente. Se eu entro num lugar e a pessoa não me trata bem, eu posso ver o produto que eu quero, pode estar barato, mas eu acabo não comprando. Por quê? Porque a pessoa me tratou mal. Isso é autoconhecimento. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. E o que aconteceu? Eu entrei nessa loja e a menina não me tratou mal, ela me tratou muito bem. E eu precisava comprar aquilo. Só que eu não tinha ido para aquilo, entende? Eu fui para conversar com a minha amiga e tal, para rever ela, e não tinha me preparado para fazer essa compra. Porém, como eu precisava e eu queria ver as opções que tinha, eu entrei na loja. E a menina me tratou super bem. Isso foi um gatilho para mim. Por quê? Eu não consegui sair de lá, mesmo não tendo me programado para ir comprar aquilo, sem o produto que eu fui comprar. Então, eu comprei, acabei comprando. Foi bom, né? Não foi uma coisa negativa, mas não estava no meu planejamento. Eu não tinha saído com aquele objetivo. E eu procuro, hoje em dia, sempre tentar manter a lógica, né, do planejamento em si. Não tomar decisões por impulso, nem nada assim. E isso é uma questão de conhecimento. Quando você sai de casa, você sabe o que você está fazendo e o porquê você está fazendo? Você tem consciência disso? Você tem consciência que se você for falar, por exemplo, né? Tem pessoas que, quando estão com raiva, elas têm atitudes exageradas, emocionalmente exageradas. Elas agem de uma forma que elas não gostariam no momento da emoção, né? Se você identifica isso em você, qual que é a atitude melhor? Na hora da raiva, você tentar se afastar, você tentar, né, sair daquele ambiente, sair daquela, digamos assim, frequência, né, de emoções ali, para você poder se acalmar e falar e depois tomar uma atitude. É uma situação difícil, né? Nem sempre a gente consegue, dependendo do local que a gente tá, mas o ideal é você sair desse ambiente porque você não tome uma atitude exagerada. Muitas vezes a gente falha na vida por falar coisas, a gente perde, né, de aproveitar algumas coisas por falar o que não deveria na hora errada, né? Então, reconhecer essa atitude, reconhecer esse sentimento quando ele surge, é extremamente importante para você conseguir lidar com o dia a dia da vida, seja com relação às suas finanças, seja com relação aos comportamentos, mas voltando aqui mais para quem tem o próprio negócio, a gente conseguir identificar certos padrões ajuda muito na questão até mesmo de você alcançar o sucesso em si, né? Muitas pessoas são empreendedores maravilhosos, têm produtos, têm serviços maravilhosos, mas quando você vai conversar com a pessoa, tipo, ela não consegue ver que ela tá, que as atitudes dela não estão, né, sendo tão positivas a ponto de ela conseguir se vender para você, vender o produto, vender o serviço. E eu percebo muito hoje em dia, nos lugares que eu vou, ao contrário do dia dessa menina que me atendeu super bem, por ela ter me atendido muito bem, por ela ter vendido muito bem, eu ter
cedido à necessidade de comprar, né? Cedido à compra, né? Muitas vezes as pessoas, eu vou em locais que as pessoas não sabem vender, sabe? Não sei se é uma questão técnica, eu acho que muitas vezes é uma questão de delas não perceberem que elas estão errando. Então, muitas vezes, o autoconhecimento também é importante pra gente ver onde a gente tá errando, né? Se é um ciclo, se você vê que tá sempre naquela mesma situação, que a tua vida financeira não vai pra frente, que o teu negócio não tá indo pra frente, talvez seja a hora de você dar uma analisada na situação e ver aonde que eu posso melhorar. Será que eu tô errando? Talvez você não esteja errando, mas se você... Será que não tem alguma coisa que você possa melhorar? Será que não tem um conhecimento técnico que você precisa aprender? Será que não tem um conhecimento mais voltado pro lado emocional, né? De inteligência emocional? Porque na vida é assim, a gente sempre tem coisas para aprender, né? Hoje em dia eu olho para minha vida, para muitas situações que eu passei no passado, eu fico pensando, poxa, por que eu fiz isso? Era só eu ter parado, pensado, era só eu ter saído do local e respirado, era só, sabe? Então, tipo, falta de autoconhecimento. E que hoje eu percebo, só que hoje eu não consigo mudar, porque já passou. E a gente precisa pensar o que eu posso fazer daqui pra frente para melhorar. O que eu posso fazer em relação ao meu negócio daqui pra frente para melhorar. O que eu posso fazer da minha vida, da minha carreira, né? Daqui pra frente para melhorar. Ou no meu relacionamento com a minha família. Muitas vezes as pessoas têm essa tendência de jogar a culpa pro outro, né? E não precisa nem falar, né? Que muitas vezes a culpa é nossa, não é do outro. E a gente não consegue aceitar, porque a gente não consegue se conhecer e se perceber. Pessoal, eu espero que tenha trazido algum despertamento hoje para vocês, esse conteúdo. Quero agradecer a todos os que estiveram aqui, o Igor, o Bertaço, Zé Mel Calçados. Muito obrigada pela companhia de vocês. E espero que vocês estejam na próxima live, na próxima sexta. Um beijão. Deus abençoe.